Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, hoje nós vamos mais uma vez falar sobre a questão da língua e vamos focar na questão da variação linguística, tá bom? Para iniciarmos, vamos relembrar que língua é um sistema de sinais que é comum a todos os indivíduos de uma determinada comunidade. Mas vale a pena salientar que a língua ela está em constante mudança. Ela se renova, ela se modifica, ela se movimenta, tá? Então, a língua ela não é engessada. Muito pelo contrário, a língua ela está passando por mudanças e por transições todos os dias. E, a depender do contexto, mais de uma vez, né? Em que ela for utilizada. A linguagem vai ser, na verdade, a propriedade do ser humano de representar o pensamento através dos sinais codificados. E como é que eu posso expressar esses sinais? Depende. Eu posso usar a linguagem verbal, que é quando eu faço uso da palavra, e eu posso usar a linguagem não verbal, que é quando eu uso imagens, gestos, desenhos, placas, fotografias, né? Ou seja, eu estabeleço a comunicação de todas as formas que não são através da palavra, tá bom? A verbal eu uso a palavra, seja ela escrita ou oral. E na não verbal eu utilizo outros meios, outros recursos. As variedades linguísticas, que são muito interessantes, como o próprio nome já diz, gente, são variações da língua, né? São, na verdade, mudanças ou padrões, mudança nos padrões do uso da língua. Então, eu vou usar a língua na verdade, da forma ou da maneira que melhor for apropriada para aquele contexto comunicativo, tá certo? E o primeiro tipo de variação que nós vamos estudar hoje é a variação geográfica. Nós podemos falar que é variação geográfica ou diatópica. E o que significa essa variação geográfica? Vai ser aquela que vai ser desenvolvida através das regiões, né, dos lugares. E um ótimo exemplo que eu posso dar são determinadas coisas que têm nomes diferentes nas regiões. É uma variedade. Exemplo bem fácil. Aipim. Em alguns lugares eu falo aipim, em outros eu falo macaxeira, né? Em outros eu falo mandioca. Geladinho, que aqui para nós, né? E na verdade, essa forma de se refrescar, né? Como se fosse um mini picolé, uma versão. Só que aqui é geladinho. Em outros lugares nós chamamos de chup-chup. Em outros, din-din. Em outros, sacolé. Então, assim, essa diversidade que nós temos em mudar a língua conforme o lugar, conforme a região, nós vamos chamar de variação geográfica ou diatópica. O Chico Bento e o Zé Lelé são excelentes exemplos, né? Porque eles utilizam, na verdade, uma forma de comunicação que é típica, na verdade, de lugares que são do interior, né? É como se fosse, na verdade, como se fossem pessoas que morassem no interior. E a linguagem, a forma que eles usam para se comunicar é típica, né? De pessoas que moram no interior, na roça, né? Que já pertencem ao campo. A outra variação que nós vamos ver é a variação histórica ou diacrônica. Essa variação histórica, gente, ela vai mudar conforme o tempo. Então, assim, os avós de vocês falam de uma forma, os pais falam de outra e vocês falam de outra. Então, assim, a história em si, ela vai mudando a nossa forma de falar e a nossa forma de se comunicar, tá? Então, as gírias fazem parte dessa variação histórica. A palavra você, por exemplo, é um excelente exemplo. Porque nós tínhamos na primeira versão vossa mercê, depois passou a ser vós me ser. E aí foi abreviando, veio você. E nas redes sociais que vocês usam muito, tem o VC. Então foi uma variação que foi acontecendo de acordo com o contexto histórico, né? De acordo com o tempo. Então essa variação histórica ela vai estar relacionada à questão do tempo, tá? O tempo vai passando e as coisas vão automaticamente mudando. E com isso a língua também muda, né? E muito. A variação social ou diastrática, ela acontece, na verdade, de acordo com os grupos sociais diferentes. Então, assim, de acordo com cada grupo, gente, eu vou ter uma variação. Na verdade, eu vou ter uma variação muito grande. Então, se de repente eu estou no meio de grupo
de grupos, né, de pessoas que são escolarizadas, que são cientistas, que são pesquisadores, eu vou perceber que a linguagem ela é diferenciada de pessoas que nunca foram à escola, né, de pessoas que não tiveram acesso à escola. Então, essa variação social ela é de acordo com os grupos sociais. E aqui nós podemos também citar a questão do jargão. O que é o jargão? São termos técnicos, ou seja, expressões que são típicas de ambientes profissionais. Então, assim, se de repente você se depara com um grupo de engenheiros, você vai observar que eles têm palavras que são específicas da área de engenharia. Então, são os jargões. Se você está com um grupo de advogados, você percebe também que eles têm termos, têm palavras que são específicas do meio jurídico. Então, nós vamos chamá-los, nós vamos, na verdade, denominá-las de jargões, tá? Porque são termos técnicos ou expressões típicas de ambientes profissionais. Um exemplo aqui de variação social ou diastrática, eu coloquei aqui na tirinha o seguinte: de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, observe que o médico ele usou um termo que é extremamente técnico, né? Para a pessoa que não é da área, observem aí. Na verdade, para o paciente, né, que ele não é da área, ele ficou aterrorizado, porque o nome assustou. Então, assim, o que aconteceu foi que o médico utilizou uma linguagem que é específica da área de medicina e que, de qualquer forma, foi meio infeliz, né? Foi incoerente. É claro que aqui é uma piada, que é só um exemplo, é uma pegadinha, mas não seria de bom senso que o médico fizesse isso porque assustou o paciente. E como ele não é da área, ele não vai compreender. E acontece muito isso. Quando você não é daquela área específica e as pessoas usam termos específicos, você não vai conseguir compreendê-la, porque você não faz parte daquele contexto social ou profissional, né? Por fim, nós temos aqui a variação situacional ou diafásica, ou melhor, a que vocês mais gostam de falar, variação de estilo, que é a que vocês gostam mais e é a que vocês mais utilizam. Gente, o que vai ser essa variação situacional? Vai ser aquela que a gente vai escolher conforme o contexto, né? Então, se o contexto ele pede que eu seja formal, como uma entrevista de emprego, uma apresentação, né? A defesa de um trabalho, de repente, num curso de pós-graduação, ou mesmo numa apresentação formal, eu vou usar um estilo que vai exigir essa formalidade. Já se eu estou, de repente, num contexto que na verdade, naquele grupo ali só tem pessoas que eu tenho intimidade com a minha família, com amigos, eu vou mudar esse contexto. Eu vou ser extremamente informal, né? Então, eu vou usar muito as abreviações, como pra. Eu vou, de repente, usar o né, o aí, que tem marcas de informalidade, porque são marcas da oralidade. Quando eu estou falando com adolescentes como agora, com vocês, eu sou mais informal. Por quê? Porque o que eu quero é que vocês consigam entender o que eu estou falando da forma mais simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adaptar a minha comunicação ao estilo de vocês, né? Então, eu vou falar de uma forma que vocês compreendam melhor. E esse tipo de variação que nós utilizamos é a variação situacional, diafásica ou de estilo, tá bom? É aquela que eu vou adaptar a minha comunicação, a minha língua, o meu falar, conforme a situação, conforme o ambiente, conforme o interlocutor com quem eu vou interagir. E aqui entra muita questão, na verdade, gente, das gírias, que vocês gostam tanto, né? Porque quando você está na informalidade, é permitido que vocês usem as gírias. Então, além das abreviações, como eu falei agora há pouco, e de palavras que são específicas da oralidade, como né, aí, as gírias também entram aqui, porque elas casam muito bem com a questão da informalidade. E você, às vezes, se comunica através de gíria até para poder se adaptar ao contexto ou ao grupo em que você está inserido. Então, é extremamente normal e é o tipo de variação que nós usamos com mais frequência, porque faz parte, né, do falante, do verdadeiro falante, tentar se fazer entender. E para você se fazer entender, você tem que adaptar
a sua comunicação, a sua língua, o seu falar, o seu agir à situação e ao contexto. Então, as situações que me pedem formalidade, eu serei formal. As situações que me pedem informalidade, é lógico que eu vou agir de forma informal para que as pessoas de fato compreendam o que eu estou falando, tá bom? É muito fácil, é muito tranquilo, o assunto é muito bom de entender e como nós já falamos dele anteriormente, fica ainda mais fácil para vocês revisarem, né? Nós vamos ficar por aqui e até o próximo encontro. Um beijo, queridos!